Santo Tomás de Aquino foi e é até hoje genial, é o príncipe dos teólogos da igreja, é uma luz que brilha no firmamento da teologia. Eu perguntaria a qualquer teólogo hoje, o que seria do seu estudo sem Tomás de Aquino? Qualquer teólogo, seja ele de viés católico ou não. O que seria da teologia cristã sem Tomás de Aquino? No sul da Itália do século XIII, a vida de um filho de nobres já vinha com o destino traçado. Tomás nasceu em Roca Seca, perto de Aquino, no seio da família dos condes de Aquino. Um nome de peso inserido num cenário político conturbado, marcado por disputas de influência. Antes mesmo do nascimento, conta uma tradição que um eremita das colinas próximas teria ido ao castelo, dirigido-se à mãe grávida e anunciado que o filho se chamaria Tomás. Seria célebre por doutrina e santidade e pertenceria à ordem dos pregadores. Ainda bebê, durante um banho, Tomás agarrou um pedaço de papel em branco caído no chão e não o largava. Sua ama tentou tirá-lo, mas o bebê chorou. A mãe insistiu, abriu o papel e nele estavam escritas as palavras do início da saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça. Aos 5 anos, os pais o enviaram ao grande centro monástico da região, Monte Cassino. Era uma prática comum entre as famílias nobres da época. Meninos promissores eram entregues cedo a instituições capazes de formar as elites. Monte Cassino era uma potência cultural e intelectual. Tomás tinha um temperamento recolhido, algo incomum para a idade. Demonstrava pouco interesse por conversas frívolas e maior inclinação para o silêncio e para os estudos. Ainda criança, perguntava com insistência ao mestre: o que é Deus? Essa pergunta já anunciava sua missão essencial, que seria viver, conhecer e adorar a Deus. Mais tarde, o abade de Monte Cassino convenceu a família a enviá-lo para a Universidade de Nápoles, um dos principais polos intelectuais do reino, que fazia parte da formação da elite. Na universidade, Tomás se destacou por sua inteligência. Ele percorreu com rapidez a linguagem e o raciocínio e, ao mesmo tempo, dominou rapidamente as bases da lógica e das ciências. Nápoles também era terreno de um fenômeno novo. Poucas décadas antes, havia surgido uma nova ordem, os dominicanos. Eles viviam de forma simples e focavam-se totalmente no estudo e no ensino da fé cristã. Enquanto as ordens tradicionais possuíam terras e riquezas, os dominicanos viviam da caridade das pessoas e da providência de Deus. O jovem de família nobre, que poderia seguir uma rota previsível, sente-se atraído por este caminho. Um pregador dominicano, chamado João de San Giuliano, conversou com Tomás e o encorajou a entrar para a ordem. Essa decisão rompeu com os planos da nobre família de Aquino. Eles haviam planejado para Tomás uma vida de influência e prestígio. A ideia era fazer de Tomás um abade beneditino. E a família queria nada mais, nada menos que a abadia de Monte Cassino. O pai de Santo Tomás pensava nisso como uma carreira mesmo. Encarava o cargo eclesiástico como uma carreira. E, no entanto, Tomás de Aquino quis ser dominicano, uma ordem mendicante que havia sido fundada há pouco tempo, que dentro da concepção da família seria uma humilhação. Quando sua mãe ficou sabendo, correu a Nápoles, com o desejo de ver o filho e confirmar pessoalmente sua escolha. Sua família enxergava em sua decisão uma traição ao destino de um filho nobre. De início, tentou se apresentar como aliada, mas quando percebeu que os dominicanos o mantinham fora de alcance, mandou seus irmãos o capturarem. Os frades levavam Tomás para Paris pela Via Cássia, quando pararam para descansar em uma fonte. Ali, seus irmãos o alcançaram com homens armados e o capturaram à força. Tomás passou a maior parte de seu tempo num cativeiro em sua própria casa. Esperava-se que seu espírito fosse quebrado pelo isolamento e que ele mudasse sua decisão de entrar para a ordem dominicana. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário.
A prisão se transformou em trabalho interior, em uma oportunidade de aprofundar seus estudos e sua fé. Durante esse período, Tomás chegou até mesmo a formar suas irmãs. Diante da resistência de Tomás, sua família tentou outras formas de afastar o jovem do caminho que havia escolhido. A mais maliciosa delas foi quando seus irmãos colocaram em seu quarto uma mulher para seduzi-lo. Tomás não hesitou diante da tentação. Ele correu até a lareira, pegou um pedaço de lenha em brasa e começou a afastar a mulher que, assustada, gritou em desespero. Os irmãos abriram a porta e a mulher fugiu. Tomás então se voltou para a parede e com a mesma brasa traçou o sinal da cruz. Ele se ajoelhou contemplando o Cristo. A tradição ainda afirma que naquele momento Tomás foi cingido por 2 anjos com o cinto da castidade. A prisão durou mais de 1 ano. Tomás permaneceu em seu cativeiro sem ceder, fiel à decisão tomada. Diante da resistência de Tomás, a pressão familiar começou a ceder e sua mãe se compadeceu pelo filho. O modo exato da saída de Tomás do cativeiro varia de acordo com os relatos. Mas segundo o historiador Guilherme de Tocco, sua mãe finalmente aceitou que a profecia feita pelo eremita teria de se cumprir e que resistir ao filho seria resistir à própria providência. Ela ordenou que a guarda fosse relaxada, permitindo que Tomás escapasse por uma corda pela janela do castelo. Lá embaixo, frades da ordem já o aguardavam e conduziram-no com alegria de volta a Nápoles. Tomás retornou para o caminho de sua vocação mais preparado. Durante seu tempo em cativeiro, sua amizade com Deus só se aprofundou. Sua missão o colocou em direção à grande engrenagem intelectual do século XIII. O próprio mestre-geral da ordem, João Wildeshausen, o conduziu para Paris, onde ficava o grande centro de estudos dominicanos, no Priorado de Saint-Jacques. Naqueles anos, Paris era o lugar onde a inteligência cristã aprendia a lidar com um novo volume de filosofia, com disputas internas e com a pressão de explicar a fé em uma linguagem cada vez mais rigorosa. É ali que Tomás encontrou o mestre que marcaria sua vida, Santo Alberto Magno. Tomás estudou com ele em Paris e o acompanhou quando Alberto foi enviado para fundar e dirigir o novo grande estúdio dominicano na Alemanha. A chegada à colônia o colocou numa escola em formação, no Priorado de Santa Cruz, onde Alberto organizou um centro de filosofia e teologia que se tornou referência. Para Tomás, aquilo foi a providência em ação. Ele finalmente havia encontrado o que tanto buscava. Em Colônia, Tomás foi um aluno reservado e nunca disputava atenção ou espaço. Entre os colegas, seu silêncio virou motivo de chacota. Se fôssemos traçar um perfil de Santo Tomás a partir de um temperamento, Santo Tomás seria enquadrado certamente como sendo um temperamento que buscava evitar a todo custo o conflito, o embate, a briga. Era muito tímido, não gostava de se expor em público e, por ter uma compleição física mais reforçada e ao mesmo tempo ser extremamente tímido, extremamente discreto, aquilo parecia incompatível e os seus colegas o apelidaram de o boi mudo. O apelido carregava crueldade, pois também se referia ao seu peso. Mas o silêncio não era fruto da ignorância, era o oposto. Um caso exemplifica bem a personalidade e sagacidade de Tomás. Durante uma aula de Alberto sobre os nomes divinos de Dionísio, um colega se ofereceu para explicar parte da lição. Tomás aceitou com humildade, mas a explicação começou a falhar. Então, Tomás expôs a matéria com clareza. O colega saiu impressionado e procurou o mestre dos estudantes, dizendo que aquele napolitano sabia muito e havia tornado a lição mais clara. No dia seguinte, o próprio mestre buscou ouvi-lo. O que escutou confirma. O silêncio de Tomás não era vazio. Alberto, então, propôs uma questão difícil e solicitou que ele a defendesse. Tomás aceitou por obediência, preparou-se com a oração e entrou na disputa com firmeza. Com domínio de matéria, ele respondeu às objeções. É nesse contexto que se conserva a frase de Santo Alberto Magno. Vocês o chamam de boi mudo, mas em sua doutrina, ele produzirá um dia um mugido que será ouvido pelo mundo afora. E olha quantos mugidos, né? Suma teológica, tantos ensinamentos que nós herdamos, tudo aquilo que nós podemos conversar hoje de maneira
até mesmo dentro da catequese, vem do pensamento tomista, né? E veja, o mugido foi tão grande que ele ganhou o pensamento dele, né? Nós temos o pensamento tomista. Então essa história, eu acho que ela ilustra muito bem, né? A perseguição inicial e a grandeza, né? daquele homem, que não era só grande no seu tamanho, mas era grande dentro do seu espírito, do seu intelecto, e se faz um gigante da fé, sendo colocado não só nos altares, mas entre os doutores da Igreja Católica. Quando ouvimos a palavra santo, logo pensamos em seres perfeitos ou distantes da realidade. Na verdade, um santo é alguém que buscou ao máximo assemelhar-se a Jesus Cristo, agindo com uma coerência absoluta entre seus princípios e sua fé. E para que você conheça essas trajetórias de redenção e luz, a Brasil Paralelo lançou a série Vida dos Santos. Nela mergulhamos nas histórias de figuras como Joana d'Arc, Inácio de Loyola, Tomás de Aquino, João Batista e José de Anchieta. Pessoas que atravessaram séculos e ainda servem como bússola para a humanidade. Para acessar e descobrir como essas vidas se tornaram dignas de serem imitadas, clique no link da descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Desbloqueie esta série e todo o nosso catálogo religioso, que inclui produções como o documentário O Papa que Venceu o Comunismo, filmes Luta pela Fé, A História do Padre Stu e Paulo, Apóstolo de Cristo. Cursos completos como Vida de Cristo e Entre Anjos e Demônios. Além da primeira ficção original da BP, Oficina do Diabo. Sua assinatura é o que nos permite continuar contando essas histórias que elevam a alma e resgatam os bons valores. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e garanta todas essas produções hoje mesmo.